Olá, boa noite a todos. Estamos aqui no segundo episódio do podcast Previonco Brasil, o seu podcast e a sua plataforma Previonco Brasil de prevenção oncológica empresarial. Estou aqui com meu amigo, o Dr. Eduardo Zucca, hoje para falar de saúde masculina. Sou o Dr. José Márcio Figueiredo, médico oncologista. E vamos falar de saúde masculina hoje de forma tranquila, sem tabu, e tirando todas as dúvidas, principalmente focando aí em prevenção de câncer de próstata, dentre outras coisas. E nada melhor do que um ultra especialista como o Eduardo, como o Zucca. Seja bem-vindo mais uma vez e vamos conversar hoje bastante aí. Olá, tudo bem? Meu nome é, como o Dr. José Márcio falou, sou Luiz Eduardo Zucca, oncologista clínico e diretor de ensino e pesquisa do Instituto do Câncer Brasil e também um dos que estão à frente aqui do Previonco Brasil. É uma honra estar aqui conversando com vocês, Maravilha, a honra é minha e vamos começar aí o assunto. Zucca, câncer de próstata. Câncer de próstata, me fala um pouquinho da doença, da sua experiência. Você já falou no primeiro episódio, né, todo o seu know-how, que você esteve à frente lá liderando com outros colegas também super renomados no Hospital de Amor em Barretos, no Hospital do Câncer de Barretos. E o câncer de próstata é uma doença muito comum na população masculina, né? E me fala um pouquinho da doença, explica para as pessoas exatamente a importância da gente prevenir o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é um câncer que mais afeta o homem no mundo. Só para a gente ter ideia, o ano passado foram diagnosticados mais de 1.300.000 casos de câncer de próstata no mundo. Então, 30%... 1.300.000 casos. É muita gente. É muita gente. Mas o câncer de próstata, ele não é uma coisa só. Eles são vários tipos de câncer que a gente chama de câncer de próstata. Por isso que é importante a gente, às vezes, nem ficar assustado quando a gente recebe um diagnóstico de câncer de próstata. E eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente depois. Então, para a gente ter ideia, ele é o câncer que dá em 30% dos homens. A próstata é um órgão, só que só tem no homem, e ele é responsável ali no corpo pela regulação ali da bexiga, por uma questão sexual do espermatozoide. Então, ele é um órgão do aparelho reprodutor masculino. É um câncer que dá em pacientes mais velhos, entre os seus 50 e 70 anos de idade. Menos que 40 é muito raro. E a partir dos 40, entre os 40 e 50, geralmente é um câncer mais agressivo que a gente precisa também tomar cuidado. Mas a gente sabe que muitos cânceres de próstata são indolentes, eles crescem devagar, principalmente em pacientes mais velhos. Então, tem um estudo interessante, que eles pegaram vários pacientes que tinham falecido de outras causas e analisaram a próstata. Homens com 80 anos de idade, 70% tinham câncer de próstata. Ou seja, a próstata é um órgão que, com o envelhecimento, ela vai dar uma displasia, uma alteração. Ela vai dar uma alteração. Câncer é uma palavra muito pesada. Você sabe que tem alguns autores até que eles estão trabalhando para tirar o que a gente chama de câncer de próstata hoje, de não câncer de próstata, aqueles menos agressivos, para tirar esse impacto dessa palavra. Então, nesse estudo, 70% tinha alguma alteração na próstata, que pode ser câncer ou não. Então, ele faz parte ali do envelhecimento. Do envelhecimento do processo. Bacana. Não assusta nosso público, né? Porque a ideia aqui, homem, a gente sabe que o homem fica um pouco mais difícil para cuidar da saúde, tem um pouco mais de receio. Quando fala da questão de câncer de próstata, vem a questão do tabu.
Eu sei que você vai trazer boas notícias aqui também em relação a isso, né? Mas eu costumo falar para os meus pacientes, homens, que homem que gosta de atividade sexual faz a prevenção. Por quê? Porque faz diagnóstico precoce e com isso diminui o risco de qualquer tratamento, de complicação do tratamento, como por exemplo impotência, né? Então, faça, é um apelo que a gente faz aqui, a gente fez questão de começar por câncer de próstata, que é importante demais que os homens se cuidem exatamente como fazem as mulheres. E não tem problema nenhum fazer os exames, nós vamos explicar quem realmente tem que fazer o toque retal, enfim, você vai explicar isso muito mais. Mas pelo que eu entendi, então a próstata é um órgão do aparelho reprodutor masculino que com o tempo ela tende a ter câncer, inclusive nesse estudo que você citou, com pacientes que já tinham falecido, foram examinar a próstata desses pacientes e mesmo eles não tendo sintoma nenhum, acharam um câncer em 70% dos pacientes, correto? É isso? E assim, e acho que é para mostrar, não é para ninguém ficar assustado, na verdade, né? Mas é para mostrar que ele também faz parte igual a gente estava conversando, faz parte do envelhecimento. E eu acho que uma coisa interessante, o câncer de próstata, ele tem uma história muito interessante que vai de encontro com prevenção em câncer. E acho que é um exemplo, assim como o câncer de mama, ele é um exemplo muito importante na prevenção. Na década de 80, os Estados Unidos, o principal investimento que tem em saúde hoje é os Estados Unidos, né? E sempre, na maior parte foi assim também, lançou um task force, que era uma... O que é isso? Task force o governo injetava dinheiro para curar o câncer, desde a década de 80. Então, tiveram muitas pesquisas na década de 80. Uma delas foi o descobrimento do PSA, no final da década de 80. O que é o PSA? O PSA é uma proteína que está no sangue do homem, que só está no sangue do homem, e ela é uma sigla em inglês que quer dizer antígeno específico da próstata, antígeno específico prostático. E ele está relacionado com o câncer de próstata. Acredita que essa proteína ela também esteja... ela faz parte da reprodução humana, que ela facilita o espermatozoide a nadar, para isso que ela serve essa proteína, e foi descoberto. E a gente vê que níveis aumentados de PSA, eles se correlacionam com câncer de próstata. Então, começou no início dos anos 90, 91, a tentar descobrir homens com câncer de próstata através do PSA. Antes da década de 90, o câncer era descoberto quando ele já estava avançado. Só que não, a partir da década de 90, vamos ver quem a gente consegue diagnosticar o câncer bem pequeno para que esse paciente não faleça do câncer de próstata. E não tem os efeitos colaterais do tratamento. Ou minimizamos os efeitos colaterais. E você tem um tratamento, e você tem um objetivo que é curar o paciente do câncer. Com menos morbidade. Com menos morbidade. Então, quando a gente pega os dados, principalmente americanos, da década de 90 para cá, a mortalidade diminuiu com câncer de próstata. Então, o screening de câncer de próstata, o rastreamento do PSA para diminuir a mortalidade por câncer, funciona. Então, aquele paciente que faz o que o médico recomenda, de ir lá realmente, uma vez por ano pelo menos, fazer o exame de PSA, quer dizer que aquele paciente que faz o rastreamento, que faz o exame, vive mais porque morre menos de câncer de próstata. É isso que você está me dizendo? Exatamente. Perfeito. Exatamente. E assim, e a gente tem como provar isso. Porque nos anos 2000, tiveram vários estudos para saber se realmente era o PSA que fazia com que diminuía o câncer de próstata. Uns estudos com muita gente, e esses estudos foram muito confusos. Até que em 2008, 2010, os Estados Unidos falou assim, não se recomenda mais rastreamento de câncer de próstata. Surgiu um estudo em 2018, 2019, que nesse período aumentou o diagnóstico de câncer avançado em câncer de próstata.
Então, a partir dessa data, aí no meio da pandemia, após pandemia, os Estados Unidos voltou atrás. Falou assim, não, o rastreamento de câncer de próstata através do PSA é fundamental para a diminuição da mortalidade em câncer de próstata. Então, a história de prevenção em câncer de próstata é uma história de sucesso e fantástica, na verdade. E mostra exatamente como são desenhados, né, de forma clássica, né, as metodologias de prevenção, né, porque ela tem que se pagar, ela tem que ser custo-efetiva, ela tem que realmente salvar vidas, é uma intervenção que muda toda a parte psicológica e etc, etc, etc. Excelente. Mas assim, para o seu João, para o seu Valdir, para o seu Hamilton que estão nos escutando, para os familiares, enfim, quais são os fatores de risco para câncer de próstata? Né? Eu já entendi que é a principal neoplasia do homem, o principal câncer do homem, segundo mais comum de mortalidade. Mas quais são os fatores de risco para essa doença? Quem que tem que ficar alerta em relação a isso? Primeira coisa é a idade. Então, com o aumento da idade, você tem um aumento de câncer de próstata. Isso não é muito modificável. É só a gente ficar atento, na verdade, nas recomendações, que a gente vai falar um pouco depois. A obesidade é um fator de risco importante para desenvolver câncer, para ter um câncer mais agressivo e para quem tem câncer também ele vai pior em pacientes obesos e que não praticam atividade física. E por que a obesidade é um fator de risco? O que ela tem especificamente que causa isso? Já sabemos? Não sabemos. Não dá para saber se é uma questão hormonal ou não em relação a isso, ou se é dieta, que também é dieta rica em gordura, se isso também aumenta. Fala-se do estado inflamatório crônico. O estado inflamatório crônico do câncer, né? Possivelmente é isso que esteja relacionado. Acho que o principal fator é a idade e obesidade. Aí você não sabe ou não associado à alimentação. Os Estados Unidos, a maioria dos estudos que a gente tem são americanos. E lá percebe-se que pacientes afrodescendentes, eles têm um maior número, um número aumentado de câncer em relação a não afrodescendentes e cânceres mais agressivos e numa idade precoce. Então esse seria difícil fazer um estudo assim no Brasil. Mas a princípio afrodescendentes também teriam eles morrem nos Estados Unidos, eles têm uma maior mortalidade porque eles não têm acesso à saúde, é diferente. Mas eles têm câncer. Você está falando do negro americano. Do negro americano. Que é uma que quando a gente vai em congressos internacionais, isso é bem discutido, né? Mas afrodescendentes americanos, principalmente, onde que são os estudos, eles têm uma maior chance de desenvolver em idades mais precoces cânceres mais agressivos. Entendi. Então, é um ponto que você está me colocando aqui, que para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, é importante, né? Porque o Brasil é um país extremamente miscigenado, né? E nós temos uma grande parcela da população negra, então o homem negro tem um risco maior especificamente para a próstata. Aqui, por isso que eu acho que o Brasil é muito miscigenado, então não dá para levar só em consideração o fenótipo, na verdade, do Brasil, né? Que é o que a gente vê, o fenótipo é o que a gente vê. Mas não tem nenhum estudo da população brasileira se o câncer de próstata é mais agressivo em nossa população. Se tem, na verdade, eu desconheço, mas eu nunca vi. E um outro fator de risco super importante é genético. A boa e velha história familiar. Né? É história familiar. O câncer de próstata, acredita-se que 15 a 20% dos casos de câncer sejam genéticos. E aí, lembrando, não é uma história familiar de câncer de próstata. É uma história familiar de câncer, ponto. A gente vai falar um pouquinho disso nos próximos episódios. A gente vai falar isso nos próximos episódios. Mas só fazendo aqui um pequeno spoiler, né? O câncer de próstata pode estar associado com famílias que tenham câncer de mama associado, câncer de pâncreas, melanoma.
próstata, dentre outros. Tumor de ovário, por exemplo, na família, exato, né? A síndrome de BRCA1, 2, mas vamos falar isso em um outro episódio, mas vamos lá. Mas isso é importante. Isso é importante. Então, esses fatores de risco que eu te falei, de idade, afrodescendentes e história familiar conhecida e mutações conhecidas, isso impacta no início de quando se deve começar a fazer o rastreamento para câncer de próstata. Quanto maior o fator de risco, mais precoce começa. Mais cedo você começa. Mais cedo você começa. Então, essas discussões são muito interessantes no câncer de próstata. Bacana, interessante. Entender o porquê, né? Entender o porquê Tudo disso tem tudo. um motivo, né? O médico não está pedindo porque quer complicar a sua vida. Pelo contrário, ele quer te ajudar. Ele está lá para te ajudar, né? E como que é o rastreamento? Como que o paciente, qual a idade que começa? Já entendi que depende do tipo, mas na sua cabeça, pelos protocolos, para ficar fácil para todo mundo entender. Quando o paciente precisa começar a fazer os exames e quais são os exames? Perfeito. Essa pergunta é muito, assim, a mais interessante de todas, na verdade, né? Por quê? O Ministério da Saúde não recomenda o rastreamento em câncer de próstata na população brasileira. É interessante. Atual isso, 2024? 2024. O Lula recomenda, o Ministério da Saúde não. Por que o Lula recomenda? Quando estava em Novembro Azul, tinha um post do Lula falando assim, ó, todos os pacientes acima de 40 anos devem procurar o seu médico para fazer o rastreamento de câncer de próstata. Aí você vê uma nota do Ministério da Saúde que não recomenda o rastreamento sistemático em câncer de próstata, mas sim o paciente conversar com o seu médico. E isso vai totalmente contra protocolos internacionais que a gente viu que diminui a mortalidade em câncer de próstata, e se você não fizer, você aumenta a mortalidade em câncer de próstata. Mas o Ministério da Saúde não mudou da cabeça dele. Então, será que ele não está atrasado em relação... Foi copiar os dados americanos... O Ministério da Saúde está 10 anos atrasado. 10 anos atrasados. Foi copiar os Estados Unidos e agora não mudou, não atualizou ainda. Eu acho que a gente está aqui para falar, acho que divulgar a informação correta. Certo. E divulgar a informação, Sim, né, claro. com o que a gente tem. De qualidade. De qualidade. Eu acho que é de qualidade. Então, e eu discordo disso. E a Sociedade Brasileira de Urologia discorda, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica discorda do Ministério da Saúde, o Lula discorda, na verdade, não é isso que diz os principais guidelines europeus e americanos. Possivelmente o Ministério da Saúde vai rever essa posição ainda em pouco tempo. Assim como tem que rever de mama, de próstata e de vários outros tipos de câncer. Perfeito. Então vamos lá. Então tem que fazer o rastreamento, fato. Né? E com que idade começa o rastreamento padrão? E além do rastreamento, se precisa fazer algum exame a mais, como por exemplo o toque retal, que é um medo, cada vez menos, mas um medo para uma parcela relativa dos homens. E além do PSA e toque, é necessário mais algum exame além disso? Me fala um pouquinho para a gente entender. Então vamos lá, para ficar claro. Eu vou seguir aqui, são várias recomendações, eu vou seguir o mais atual, 2024, guideline americano, protocolo americano, que a gente chama NCCN. Então, para pacientes acima de 40 anos, que têm uma história familiar conhecida de câncer, seja de próstata, seja câncer de mama, ou que já saiba que tem alterações genéticas, e para pacientes afro-americanos, o rastreamento deve começar com 40 anos de idade. Que é um paciente, então, de maior risco. Que seria um paciente de maior risco, começar precocemente. E para a população geral, acima dos 45 anos. Perfeito. Então, não sendo afrodescendente, não tendo histórico familiar, acima dos 45. Acima dos 45 anos. Com quem? Para você fazer o diagnóstico de câncer de próstata com rastreamento, apenas o PSA é necessário. Não precisa mais do toque retal? Não é que não precisa do toque retal.
Os urologistas vão ficar bravos com você. Não, mas assim, inclusive, ele não é fundamental. O toque retal, para o médico, ele faz parte do exame físico. Então, se você tem um médico, o exame físico, quando o médico toca o paciente, né, a gente ausculta o coração, a gente ausculta o pulmão, a gente palpa o abdômen, e o toque retal, ele faz parte do exame físico para você avaliar. Não só para ver próstata. Né? Tem várias coisas. Mais informações. São várias informações. Então, isso você vai na discussão do paciente, com o paciente. Você pode ter um toque retal basal, mas para fazer o diagnóstico, não é necessário, tá? O necessário é o PSA. Porque um PSA baixo que eu falo, abaixo de 1, dependendo da idade, a chance do paciente ter câncer de próstata é baixa. Né? Tem vários outros fatores. Por exemplo, os pacientes que fazem uso de finasterida, dudasterida, que são remédios para diminuição da próstata ou às vezes até para crescer cabelo, um dos efeitos colaterais do remédio que é usado, eles diminuem o PSA. Então você tem que ajustar o PSA para quem está tomando essas medicações. Tem que avisar o médico que está tomando. Tem que avisar Senão o médico falseia o resultado do exame. Porque a gente sabe que é 50% mais baixo o PSA para quem toma essas medicações. Então, às vezes um paciente lá dos seus 45 anos tem um PSA de 3, mas está tomando essas medicações, ele teria um PSA de 6. Então, isso faz muita diferença no diagnóstico do paciente. E o exame ele pode ser anual ou bianual, dependendo se não tem fatores de risco. Então, e aí a gente vai vendo a dinâmica do PSA. E o PSA, o ponto de corte para a gente ficar atento para câncer de próstata, qual seria no paciente que não toma medicação e tá lá, chegou lá com seus 45 anos, menor que 1. Se ele tiver menor que 1, ele pode fazer a cada 2 anos. A cada 2 anos o exame, tranquilo. Não precisa fazer o toque no primeiro momento. Não precisa fazer o toque no primeiro momento. Bem tranquilo. E pacientes acima de 75 anos, de 74 anos, que tem um PSA menor que 3, a chance desse paciente também ter câncer de próstata metastático é muito baixa. Então, o PSA, ele voltou a ser um exame fundamental para o diagnóstico de câncer. Então, nós estamos falando aqui no podcast, na Prevê-Onco Brasil, que os pacientes, inclusive, primeiro não tem que ficar preocupado com toque retal, porque é uma besteira. Né? Isso aí é um exame que, quando bem indicado e precisa fazer, não tem problema nenhum, você não vai ficar menos homem por causa disso, tá? O importante é fazer diagnóstico, eu excluir, ter a saúde em dia, né? Como eu disse no começo do nosso podcast, eu falo com meus pacientes, homem que gosta de sexo, se cuida e sim faz, por que não, o toque retal, porque se descobrir a doença, faz um tratamento menos agressivo, com maior chance de preservar os nervos, né, responsáveis pela ereção, as veias responsáveis pela ereção, e vida que segue. Né? Então, mas você está trazendo uma notícia que eu acho que para o público em geral, ela não é tão disseminada, e isso é muito legal. Né? Paciente não necessariamente vai precisar do toque retal. Então, ele pode discutir, inclusive, com o seu médico, conversar com o seu médico, se o PSA estiver abaixo de 1, e ele não tiver outros fatores de risco, como história familiar, etc, etc, etc. E quem chegou lá com 45 anos, fez o PSA, deu 1,5. Qual que é o próximo passo? O que o médico, em geral, vai pedir? É individualizar. Eu acho que aí é individualizar cada caso, saber em relação à sintomatologia, medicações em uso. E aí a gente já parte para uma outra abordagem. Mas aí, em geral, normalmente se faz o toque retal, geralmente faz a biópsia. Você tem várias outras possibilidades, análises, que é o nosso foco de prevenção. Exato. Mas, moça, muito importante, eu acho que você trouxe uma informação muito relevante, né, para isso. E espero que cada vez mais as pessoas, os homens, mulheres que também cobram bastante os maridos, se conscientiza. Então, aquele medo de, não vou no urologista, não vou no oncologista, não vou no clínico geral, PSA já é um exame maravilhoso para ajudar. E você tem várias indicações para pedir uma biópsia, você tem exames de imagem que evoluíram muito para você tentar discernir
o diagnóstico. Inclusive, você tem várias questões. Pacientes, dependendo do diagnóstico de câncer de próstata, cânceres poucos agressivos, que alguns autores querem não chamar de câncer, esses pacientes a gente acaba até acompanhando, não tratando. Existe isso, inclusive? Existe isso, inclusive. Você faz um diagnóstico de câncer de próstata e às vezes a doença é tão pouco agressiva que você pode observar. Que você pode observar com cuidado, ativo. com o segmento ativo. A gente chama de vigilância ativa nesse paciente. Geralmente são pacientes jovens. Hoje em dia falar em jovem não é questão de idade, o conceito de idoso mudou muito, né? São pacientes ativos, que você com segurança pode acompanhar esse paciente. Mas aí é outra abordagem do câncer de próstata. Um tema que os pacientes me perguntam muito, né, em consultório é alimentação. Se existe algum alimento específico, né? Existem alguns dados aí, chá de romã, tomate, brócolis, etc. e tal, mas se existe algum alimento específico que ajuda a prevenir o câncer de próstata, e se você indica alguma coisa no seu dia a dia para os pacientes. Tudo que eu falo, não sou eu que indico. Eu sempre falei isso. Eu trabalhei bastante com residente. Sempre trabalhei com aluno e residente. Então, as opiniões, muitas vezes eu brincava que elas não são minhas. A opinião vem de estudos clínicos. Então, tudo que a gente fala é baseado em evidência e em estudo clínico. Fazer estudos com medicação e vitaminas para saber se diminui ou não o câncer é muito difícil. Então, existe uma tendência de que selênio, vitamina E reduziriam o câncer de próstata. Não tem embasamento para saber a quantidade de a miligramagem, por quanto tempo. Então, a gente chama isso de medicações preventivas, quimiopreventivas. A gente não sabe, não existe ainda alguma medicação milagrosa que diminua de forma muito clara que diminua. A gente sabe que atividade física, peso, isso influencia bastante. Fundamental. Agora, uma medicação específica, a gente não sabe. Nenhuma vitamina específica. Que acaba sendo meio óbvio, né? A pessoa que se preocupa em manter seu peso bem, se gosta de atividade física regular, no mínimo 5 vezes na semana, 30 minutos por dia, fazendo uma atividade principalmente aeróbica, geralmente, não é sempre, mas geralmente tende a ter uma alimentação mais saudável, né? A ter uma alimentação, em geral, mais balanceada em relação a isso. Então, acaba também ajudando. Mas a gente vê bastante coisa, os pacientes perguntam muito em relação a isso e prevenção. Trazendo um pouquinho aqui para a Previonco, né? Nós estamos falando no podcast Previonco Brasil, mas trazendo um pouquinho para a plataforma Previonco, uma coisa que nós conversamos muito aqui no primeiro episódio, e tem muito paciente que sabe tudo isso que nós estamos falando, e mesmo assim o paciente posterga a realizar os exames, ou sempre está inventando alguma desculpa e tudo mais. Como que você acha que a plataforma Previonco, por exemplo, pode melhorar isso, permitindo, por exemplo, o paciente fazer isso na sua casa, responder a questionário de fator de risco? Como que o paciente conseguiria otimizar o seu tempo e realmente procurar um especialista correto? Como que você vê essa navegação desse paciente? Eu acho a Previonco eu acho que é fundamental, né? Porque a gente, através de perguntas simples, consegue saber risco do paciente, consegue saber história familiar de paciente, que muitas vezes, igual eu falei, não necessariamente o câncer de próstata está relacionado à história familiar de câncer de próstata, mas alguns outros tipos de câncer também. E isso a gente consegue fazer através da plataforma Previonco. Inteligência artificial. Exatamente. Então, a gente, através de perguntas simples, peso, altura, idade,
histórico de câncer, atividade física, a gente consegue saber se o paciente estratificar esse risco. Saber achar uma agulha no palheiro. É isso que a gente consegue fazer com a Previonco. O que eu acho mais fantástico da Previonco é que ele já estratifica aquele paciente e já leva ele direto para um especialista de qualidade por telemedicina, né? Então, o paciente poupa muito tempo, né, em relação da casa dele. Da casa dele ele consegue responder fantástico, a pergunta, algumas perguntas em 20 minutos. E não é quem procura acha. Eu acho que a informação é o melhor dos remédios para a gente combater qualquer doença. Fantástico, excelente, Succa. Eu acho que os principais pontos aqui a gente abordou, né? A gente falou de histórico familiar, a gente falou o que é o câncer de próstata, deu um panorama aí para a nossa plateia em relação a isso, do câncer de próstata no Brasil e no mundo, os fatores de risco, como se faz a prevenção, né? Trouxemos aqui a informação que não necessariamente o toque é fundamental, mas, claro, se o médico do paciente quiser fazer isso, a gente tem que sempre respeitar e discutindo com o paciente, ele pode e deve ser feito. Então, acho que são pontos muito importantes. A gente falou de alimentação, a gente falou de muita coisa. Eu não quero entrar aqui em tratamento, para a gente especular tratamento, porque nós durante a própria Previonco, a plataforma em si, nós teremos lives, vamos trazer aqui no podcast Previonco vários especialistas, inclusive urologista também. A gente vai trazer, vamos poder abordar um monte de assunto, né? Então, acho que falar de tratamento e tudo mais não vem ao caso hoje. Você tem alguma consideração a mais específica, algum ponto que você quer falar sobre câncer de próstata? Porque eu também ia aproveitar que a gente está falando sobre saúde masculina, do ponto de vista urológico, se você tem algum outro tumor, não sei, testículo, alguma coisa assim, você gostaria de trazer isso aqui para a prevenção também hoje? Assim como você falou uma questão, apesar de câncer de testículo ser mais raro do que câncer de próstata, mas você falou numa observação interessante. Geralmente o câncer de testículo ele é descoberto até na palpação do paciente, ele vai crescendo o testículo. Qual o sintoma? Você pode ter vários sintomas, mas o principal deles é aumento testicular. Geralmente são pacientes mais jovens, tem duas idades câncer de testículo. Pacientes jovens entre 18 e 30 anos e uma idade um pouco mais velha, a partir dos 60 anos. São cânceres de testículo um pouco diferentes. E é um câncer extremamente curável, né? O câncer de testículo. É um câncer que, mesmo ele estando fora do testículo, ele tem uma taxa de cura extremamente alta. Eu acho que não tem muitos fatores modificáveis no câncer de testículo, mas é o homem se conhecer. Eu acho que o homem precisa se conhecer. A gente fala isso muito para as mulheres, né? Da mulher se conhecer, mas... O homem, ele tem uma expectativa de vida, quando nasce, mais baixa do que da mulher. Não se sabe muitos fatores, mas a mulher começa já a procurar o médico na adolescência. O homem não, né? Então, só quando fica doente. Às vezes só quando fica doente. Isso às vezes até um pouco cultural, na verdade, né? Então eu acho que a gente começar a prestar atenção à prevenção. A prevenção a gente vai colher frutos lá na frente. E todo mundo está vivendo mais, e todo mundo está vivendo melhor, e todo mundo quer viver mais. Então, com saúde e com qualidade de vida. Então, a prevenção, para mim, é o melhor dos tratamentos. Concordo plenamente, até porque a prevenção é mais barata do que o tratamento, né? Você prevenir é muito mais barato, mais custo-efetivo, e faz toda a diferença na sua qualidade de vida como pessoa. Você fica mais produtivo no seu trabalho, você fica mais feliz com sua família, você tem mais tempo para você. Então, se prevenir é muito melhor, mas muito melhor mesmo do que você estar em tratamento. Claro, a medicina evoluiu, hoje o tratamento, cada vez mais a gente consegue curar uma maior parte da parcela da população, e obviamente isso acontece porque a gente faz o diagnóstico precoce. E só faz diagnóstico precoce quem faz os exames de rastreamento. Então, o rastreamento é também extremamente importante.
Excelente. Com as suas considerações finais aí no nosso segundo podcast sobre saúde do homem, queria falar mais alguma coisa? Queria agradecer a você, queria lembrar que é importante, cada vez mais cedo o homem deve procurar informação e o seu médico. Antigamente se falava a partir dos 50 anos, depois aos 45, e já protocolos internacionais, a partir dos 40 anos o homem já deve procurar o seu médico para a prevenção, que a gente está falando aqui de câncer de próstata, mas de vários outros cânceres também. É isso, agradeço, muito obrigado. Fantástico, excelente, agradeço a todos. Excelente podcast, eu acho que trouxemos aí muita informação de qualidade. E até o próximo episódio do podcast Prevenção Brasil. Conto com a presença de todos vocês e compartilhe, dissemine a informação de qualidade, porque isso ajuda muita gente. Um abraço.